O dinheiro pode comprar tudo, menos o tempo. Você já deve ter ouvido isso ou algo parecido com isso em algum lugar. Dentro da animação, isso é uma absoluta verdade. Afinal de contas, você pode comprar os melhores equipamentos, você pode pagar para ter os melhores profissionais, mas se você não tem o tempo adequado para trabalhar, não vai dar certo. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso, galera. Sobre a questão do tempo para você produzir bem a qualquer coisa. E isso é necessário em toda atividade humana. A gente tem trabalhado, tem visto muita coisa em relação às IAs, de como elas estão fazendo com que a gente ganhe tempo em produção. Bom, não somos nós que estamos produzindo, na verdade, né? São elas. Mas aqui a gente vai falar hoje de One Punch Man. Esse tema tá em todo lugar, a galera tá conversando muito, super reprovando tudo, e eu vejo muita coisa sendo dita, mas eu gostaria de colocar aqui a minha visão junto com vocês, e o que vocês acharem, vocês podem colocar aí no comentário, que eu também quero saber o que vocês pensam a respeito de One Punch Man, e principalmente do que a gente vai conversar aqui. Segue a gente até o final do vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, tá? Assina a notificação para não perder nenhum vídeo, nenhuma live, que sempre vão acontecer live com a gente às 21 horas e todos os sábados, né? E aqui às quartas-feiras sempre estamos colocando um vídeo para falar sobre animação, sobre mercado, sobre essas coisas todas aí do que vocês gostam. Também não esquece de curtir para dar uma força ao canal. Cada vez que você dá uma curtida e ou comenta, aqui a plataforma vai entender que há uma relevância, vai entregar isso para mais outras 5, 10 pessoas, tá? E você também vai contribuir para estar sempre recebendo esse material quando a gente estiver colocando aqui. E vamos adiante. Bom, gente, olha só, questão de recursos. Será que é isso que faltou para One Punch Man? Para a queda tão vertiginosa, tão agressiva que a gente viu na qualidade em tudo, é flagrante, não tem como defender. Eu vejo razão nos fãs em falar. É óbvio que a gente viu em relação à primeira temporada aquela obra, eu diria até despretensiosa, brincando, tirando onda com tudo. É flagrante lá, a gente vê referências de outros animes de muito sucesso, e chega ali um cara careca e um soco destrói seus inimigos. E é tudo para ser algo até chato, né? Você destrói tudo com um soco. Mas com genialidade a obra foi se desenvolvendo, né? E quando a gente vem pro anime, o anime, a primeira temporada, a gente sabe, é uma obra-prima, feito ali por um estúdio que a gente sabe também é um estúdio muito massa. Mas depois é passado para o JC. Aí começam alguns problemas. Na segunda temporada todo mundo passa a odiar, passa a reclamar muito do que está acontecendo. Vi muita reclamação em relação à direção de arte, aplicação de texturas e tudo. De uma certa forma, a história funcionava, e que funcionava de que sentido? O roteiro em si continua sendo um roteiro bacana, continua sendo um roteiro bom. A primeira temporada com muita ação, muita lapada ali acontecendo, e a história vai se desenvolver, sabe, ao longo de todo o processo é que ela vai se explicar. Na terceira temporada, essa que nós estamos vivendo esses dias, aí acho que já a partir nesse momento do 5º episódio, a gente tá vendo que é uma demora muito grande, está se arrastando para se entregar de novo aquilo que a gente está vendo em essência, que é o combate. A essência de One Punch Man é combate, é luta, e a gente não tá tendo isso. Então já começou uma quebra muito brusca daí, uma quebra muito severa em relação a essa situação. A gente não tá vendo lutas acontecendo. E quando a gente parte agora para ver a questão dos personagens, da animação, também é um choque de realidade. Tem coisas que a galera dentro da Animaki, e na Animaki a gente tem uma galera independente animando. Se você não conhece ainda, vai lá, animaki.com.br, a maior plataforma de animes independentes do Brasil. Tem cartoon, animes, tem tudo que você pensar lá para você assistir, desde uma galera que tá começando agora para uma galera que já fazendo um estudo profissional, tá muita coisa legal. Então você vai ver coisas lá muito melhores do que determinadas cenas do que nós vimos na terceira temporada de One Punch Man até agora. A gente tem aquela levitação do Garou, daquela descida esquisita. A gente tem cenas de combate onde o cabelo dos personagens parecem algo feito e colorido por uma criança que está fazendo ali o fundamental. Realmente tem muitos problemas lá. Agora, vamos lá. A culpa é de quem? E aí a gente começa a procurar isso. E o que eu quero falar pra vocês, muita gente apontou o diretor. Porque o cara veio aí de um outro tipo de segmento. Galera, todo mundo que começa na animação ou no mangá, vindo lá do Japão, vai começar pelo segmento que o cara veio. Aquele segmento destinado mais para entretenimento adulto. Então,
de fato vai vir muita gente veio dali. E isso é uma coisa que é uma escola pra galera, porque envolve também animação, envolve ação, envolve toda a dinâmica da animação e de uma produção. Isso não é o motivo do qual a gente está tendo ali uma situação um desempenho tão pífio na entrega dos episódios de One Punch Man da terceira temporada. O diretor, ele seja o problema crucial do processo. Veja, existem situações ali de composição que estão sempre muito bem estruturadas. O timing das animações estão bem estruturados. Um diretor de animação, ele vai olhar em suma isso. Ele vai olhar qual é a composição que está sendo colocada, a proposta lá, essa alteração de quadros, ele faz essa direção do storyboard, e qual vai ser também a questão que a gente vai ver de timing, né, de pose e tudo. De uma forma geral, está funcionando, galera. De uma forma geral, está funcionando. Mas, então, a gente está com o quê? Com um grupo de animadores incapazes de fazer animação, é isso? A gente tem uma galera lá que não sabe animar. Será que é isso? Será que o JC Studio é um estúdio que fez uma segunda temporada mediana, porque a referência da primeira realmente é algo absurdo. Mas será que ele realmente estragou tudo no segundo momento? Desaprendeu? Os animadores não sabem mais animar? Olha, é claro que não. É claro que não pegaram uma galera na rua para fazer isso. Mas o problema permanece, o problema persiste. Então, qualquer aluno, a gente vê na internet, consegue fazer o Garou descer ali aquela área, deixando o rastro na grama, né? Consegue fazer uma andada do Garou machucado melhor do que aquilo que a gente já viu acontecer ali. E uma sequência absurda de coisas que a gente está vendo parece displicência, mas eu vou chegar numa conclusão com vocês. Eu acho que não. Se você já acha que sim, pode até colocar nos comentários que eu vou ler aí e a gente pode comentar no outro momento. Mas não é aí que eu quero chegar. Eu não acho que o problema está no estúdio também. Não acho que seja isso. Olha, o estúdio, ele já mostrou que ele pode fazer algo bacana. A segunda temporada, a gente, de certa forma, via muita gente odiando a segunda temporada, mas que agora, quando você assiste em relação a essa terceira temporada, a galera diz, pô, era melhor antes, né? Então, vejam, isso é uma situação onde a gente percebe que o estúdio tem condições de fazer um material melhor do que está acontecendo. Mas o que é que nós vemos? O que é que nós entendemos, assim, para culpar, para responsabilizar os animadores, né? O diretor e o estúdio. Só que aí é que vamos chegar num ponto que eu quero trazer para vocês. E a situação da produtora, que é quem encomenda e quem passa a grana para o estúdio. O que é que está acontecendo? O Japão tem uma instituição que é um comitê. Esse comitê são os donos das animações do Japão. E tudo que acontece lá e no mundo é esse comitê. Eles são simplesmente os caras que dominam, que monopolizam isso. E tudo que vai acontecer de animação no Japão, basicamente, se não for independente, se for para um grande mainstream, se for para o grande público, o grande mercado, vai passar por esses caras, que ganham bilhões. Eu tô falando com B de bola, bilhões com a animação. Não é um mercado que tá em crise, não é um mercado que não tenha dinheiro. Pelo contrário, a animação, o anime, ele faz muita grana. A gente vê em outras partes do mundo, cartoons, trenagem de cartoons sendo fechado, mas é totalmente o inverso com a animação. A galera tá fazendo muita grana. Mas aí vem essa sanha capitalista desgraçada, que na verdade o problema não tá no capitalismo em si, mas na ganância absurda dos caras de lucrarem a todo custo, matando inclusive excelentes produtos, que inclusive é o que dá grana a eles. Olha que a Bandai tá com um problema grande hoje, porque seus os fãs da obra já estão fazendo aí um movimento na internet para boicotar a animação. E esse movimento na internet pode inclusive trazer prejuízos aonde realmente essa galera ganha dinheiro, que são os licenciáveis. A empresa que bota a grana para o boneco, para ela ter eu faço brinquedo. Eu chego lá nesse comitê e digo, eu quero entrar com uma cota para fazer o anime e com isso o que é que eu ganho? Eu ganho a exclusividade de vender os brinquedos. Essas empresas, elas são parceiras. É tudo que a gente queria ter no Brasil. Empresas parceiras para nos ajudar a fazer animações. Inclusive é o que a gente está buscando aqui com a IAB. Mas olha só, lá isso já é uma realidade. E as empresas, elas colocam dinheiro e não é pouco, elas colocam muito dinheiro. Então, a parceria no Japão continua fluindo, continua
continua dando muito certo. Mas quando chega nesse comitê, é ele que tem a grana e é ele que vai contratar o estúdio e vai passar o valor, o orçamento que ele quer que o estúdio trabalhe. Aí começa um problema. Esses velhos aí, com sua ganância e ambição, estão matando a capacidade dos estúdios de entregar algo com qualidade. Prestem atenção no que eu estou dizendo a vocês. A gente não vai ver esses caras porque eles estão nos bastidores, mas eles são os verdadeiros donos do negócio. O estúdio, ele é uma empresa que ela é terceirizada para fazer aquela obra. Algumas raras exceções, como a Toei, que também escolhe fazer suas próprias obras e banca isso, ou está dentro do comitê. Então ela também ganha parte desse, ela investe parte desse valor e tem uma cota ali. A grande maioria dos estúdios, e o JC não é um estúdio que seja um dos grandes gigantes lá, eles são estúdios ele é um estúdio que ele é contratado para fazer. Então o que faltou foi dinheiro. Pelo que a gente viu de um cara que faz o model sheet lá, ele falou o seguinte, basicamente é o mesmo valor. Quando tá trabalhando em model sheet, galera, a gente tá trabalhando daquelas imagens de referência que o animador tem para poder animar, com a especificação de cor e tudo mais, de poses, de expressões. Essa fase ela é produzida na pré-produção. A gente entende que não foi a falta de recurso que levou para aquilo. A pré-produção, tendo o mesmo valor, a gente entende que a produção vai ter o mesmo valor, né? Vai ter a mesma grana colocada lá. Pô, Jeremias, então os caras colocaram o dinheiro certo. Bom, a gente só tá falando de um setor, mas em tese sim, os caras colocaram em tese a mesma grana da primeira e da segunda temporada, agora na terceira. O que realmente mudou em relação à primeira e à segunda temporada não teria sido o dinheiro, mas teria sido a mudança na equipe. E essa mudança na equipe trouxe uma outra direção, mudou o estúdio. Então você vai ter uma série de outras coisas ali acontecendo que vão emplacar, vão implicar no resultado. É óbvio, a ferramenta humana, a experiência humana, ela ainda faz a diferença. Quando a gente sai agora, estamos no mesmo estúdio, mas mudou-se o diretor. E aí caiu ainda mais. Mas aí a gente tende a acreditar que foi o diretor. Mas olha só, o tempo dado para se produzir essa animação, ele foi um tempo muito escasso. Por isso que eu comecei com vocês. O dinheiro, ele compra tudo, mas ele não compra o tempo. Então você pode ter até um diretor que tá aí sofrendo, tá no Twitter, até já saiu de algumas redes sociais, muito hate em cima dele. Ele fez todo um trabalho de direção de arte novo. Você vai perceber que direção de arte, galera, não é somente você escolher as cores, até mesmo a espessura. Se você olhar, existe uma diferença na grossura dos traços dos animes. Aquela espessura, a direção de arte também busca, e tem um porquê ali, tem um porquê fazer mais fino, mais grosso. O diretor vai decidir isso. E aí o que acontece? Tá lá esse processo feito, e a gente viu agora que um editor, aí a gente já não está falando do cara que fez o model sheet, que está na pré-produção, a gente não está falando do cara que está na pós, a gente está falando do editor, que está reclamando da baixa qualidade da direção de arte. Então tem alguns frames lá realmente onde os caras estão usando um preto, por exemplo, um preto total. Não se usa um preto total, não se usa nem um branco total, até porque preto e branco total não é nem cor. Então assim, existem esses problemas, mas galera, é um problema que para mim é um problema feito de algo feito às pressas, de algo feito na correria. E quando você faz algo sob muita pressão e dentro de muita correria, aí começam a surgir problemas que são assim, coisa, sabe, que não passaria em uma condição normal. Então pegue o melhor médico que tiver, coloque ele numa condição de pressão e os erros acontecerão. Pegue o melhor piloto que você tiver, coloque ele numa condição sob muita pressão, sobre um tempo muito curto, e os erros acontecerão. Isso é normal. Ayrton Senna errava, Schumacher errava. O que a gente tem é, na verdade, uma equipe trabalhando, talvez até com o mesmo dinheiro, com o mesmo recurso, é o que se estipula que sim, mas com pouquíssimo tempo para produzir tudo isso. Daí, Garou vai descer levitando aonde poderia se colocar um rastro. É óbvio que o diretor viu aquilo. É óbvio que depois... Galera, depois que você termina um episódio, inclusive, presta atenção, você tá fazendo a pré-produção, mas você já está ali buscando fazer o call script, você já está buscando fazer o frame steal, tá? Que a gente pode falar sobre isso. Mas o frame steal é o seguinte, eu vou pegar um frame que tem ali no meu storyboard e vou mandar os caras trabalharem toda a coloração e toda a parte de pós nele, só naquele frame, para eu ter uma ideia final de como vai ficar aquilo, ainda cá na pré-produção, para ter um controle maior. Então os caras tiveram tudo isso, será que deu tempo fazer tudo isso? Porque, de fato,
o erro é grosseiro, a queda é absurda. Não vai ser cancelado, porque assim, os caras trabalham no sistema de sobreposição. Quando você está vendo um episódio ficar pronto, já tem outro na metade do caminho pronto e já tem um outro que já está começando. Eu acredito que essa temporada ela vai até o final, sim. O problema é como ela vai chegar lá. Há uma situação que estão buscando de melhora, há uma expectativa dos fãs de melhora. Haverá uma melhora no que se refere ao engajamento da equipe que vai se refletir em episódios? Haverá, isso é natural. A gente está fazendo uma série aqui da Animação original com uma equipe que está toda se conhecendo agora e é natural que haja alguns gargalos no início. Mas isso vai pegando com o tempo e vai acontecer. Mas não esperem algo que vai salvar a temporada, porque foi feito tudo muito rápido. É isso. Se você gostou, se foi para você algo que te trouxe alguma novidade, não esquece de curtir, compartilhar. Vai na animaqui.com.br, assiste lá animes da galera e animações da galerinha que está fazendo esse processo aqui no Brasil. Tem até uma galera de fora também que fala português, como é o caso de Iago Studio, que é de Cabo Verde, também tem um material muito bacana lá. E você não esquece de curtir e compartilhar com os amigos o conteúdo que a gente está passando para vocês aqui, beleza, galera? É isso. Quarta-feira nos vemos com vídeo novo, mais uma conversa aí. Sábado, às 21 horas, tem live aqui no canal, trazendo mais um animador para conversar com a gente sobre como é produzir aqui no Brasil. Valeu, um cheiro no coração de todo mundo, nos vemos na próxima.